Muito bem. Estamos a dizer aos seus seguidores que começaste um vídeo em direto. Muito bem. Isso é no YouTube? Sim, já pus. Boa noite a todos. Hoje eu tenho uma live aqui surpresa para falar sobre um livro que chama Aprendi a Não Dizer Adeus. É sobre esse livro que eu vou falar hoje. Até fazer uma brincadeira aqui para quem estiver nos seguir e ver. Boa noite. Já aderiu ali algumas pessoas, a prazeres, muito bem. Eu sei que algumas pessoas já leram esse livro. Vou apresentar aqui também no YouTube, Aprendi a Não Dizer Adeus. E também no curso dos sonhos, vamos no curso no Instagram do YouTube também, vamos colocar aqui também para começar. Boa noite, Xana, tudo bem? Boa noite, prazeres. Elizabeth, boa noite a todos. Hoje eu tenho aqui uma live de surpresa, né? Como eu falei para alguns grupos de amigos aqui, né, aqui de Portugal. Então, algumas pessoas assistiram uma apresentação que eu fiz do livro Aprendi a Não Dizer Adeus, e hoje nós vamos falar um bocadinho. Qual é o objetivo de falar sobre esse livro? Nós vamos começar a partir de hoje, dia 23 de junho de 2025, com um propósito. Tem aqui um sentido muito especial para nós. Vamos começar um ciclo de estudo sobre o livro Aprendi a Não Dizer Adeus. Nosso objetivo é cada live falar 1 ou 2 capítulos seguidamente sobre o livro. Falar sobre a construção desse livro, como é que ele foi feito. Depois vamos falar sobre quem psicografou, né? Fazer aqui mais uma brincadeira aqui. Põe ao contrário. Assim, tá de cabeça contrária, não é isso? Ok, já está. Chegar mais um bocadinho. Hoje eu tenho aqui comigo a Paula Ferro, que está aqui conosco. Boa noite. Ela está aqui comigo aqui assistir também e vai fazer algumas intervenções, sobre algumas questões, enfim, não vai deixar eu divagar muito como eu divago, né? Sempre. Boa noite também, Afonso, tudo bem? Elizabeth mais uma vez. Elizabeth Mata, boa noite. No YouTube, essa live está sendo transmitida agora no YouTube pelo canal do Dom. Depois nós vamos fazer algumas edições dessa live de hoje e publicar no canal do Dom. Antes de mais nada, então, eu vou contextualizar para as pessoas que estão a nos ver pela primeira vez. Meu nome é Edmar da Silva, eu sou o administrador da Casa do Amparo, cá em Portugal. Tenho aqui presente a Paula Ferro, que ela é voluntária, né, da Casa do Amparo, e muito mais que voluntária. É uma amiga, é uma pessoa que me acompanha nos meus workshops, por exemplo, da biblioterapia, o curso dos sonhos e a expansão da consciência. Então hoje é uma data muito especial para nós, que nós vamos dizer o porquê desse 23 de junho de 2023. Porque isso reporta uma data muito especial também, no dia 23 de junho de 1998. Mas antes de falar sobre o livro, vou falar sobre a Casa do Amparo. A Casa do Amparo é uma cooperativa sem fins lucrativos no ramo da solidariedade social, desenvolve os seus produtos, os seus serviços e os projetos sociais através de 4 núcleos. É o núcleo AMAS, que é um centro psicopedagógico infanto-juvenil para apoio às crianças, apoio psicológico, apoio ao estudo e campo de férias no intervalo escolar. Temos também um outro núcleo, que é o segundo, que é a Casa do Caminho. A Casa do Caminho desenvolve projetos na área sociais, por exemplo, como o Retalho de Vidas, o R3G e outras áreas sociais que nós também abrangemos. O Retalho de Vidas é um projeto desde 2008 que é feito só como manta de retalho. Os participantes doaram uma peça de roupa que contém uma história de vida, e essa peça de roupa foi cortada em pedaços de retalhos, então constituindo uma manta com a história de vida dessas pessoas. Vou interromper aqui. Olá, Andrade, tudo bem? De França também, alguém está nos mandar aqui um abraço.
há outro para vocês aí também. Do Brasil também, um abraço para vocês todos que estão a participar aqui agora neste momento. E claro, que aqui em Portugal também, não é? Pronto, o terceiro núcleo da Casa do Amparo é o núcleo DOM. O DOM é um núcleo terapêutico que desenvolve terapias, cursos, formações. Nesse DOM temos uma reunião chamada REM, que é Reunião de Estudo Mediúnico. E depois tem o outro núcleo aqui que trabalha mais na área sênior, com desenvolvimento de atividades e planos de animação, entretenimento e atividades pedagógicas nos lares e centros de dia. Essa é a constituição do núcleo, surgiu através de voluntários. Hoje a maioria das atividades que nós fazemos são voluntariados. Temos algum serviço de apoio psicológico e apoio aos estudos, que já é um serviço pago, que os pais pagam para as crianças estar conosco. Enfim, então essa é a contextualização da Casa do Amparo. Eu vou agora, neste momento, falar sobre um livro chamado Aprendi a Não Dizer Adeus. Esse livro, a ideia da constituição desse livro foi no ano de 2000. Eu ainda morava no Brasil, era diretor do Cluban, que é o Clube de Livro Espírita, com 3.000 associados. Nele participava da Casa Espírita, eu era diretor da ação social da Casa Espírita chamada NAFA, que é o Núcleo Assistencial Fraternidade Francisco de Assis, em Belo Horizonte. Depois cheguei até a participar com o grupo Gera Amor, e nesses trabalhos tinha um grupo de médiuns que passou a começar a receber cartas psicografadas, com música, com versos, de um espírito que deu o codinome como Luigi. Mais tarde, essas cartas foram avolumadas com mais profundidade em termos de versos, músicas. Depois, o espírito aconselhou os médiuns da casa a fazer visita a outras instituições que tivessem crianças para poder trabalhar essas músicas com crianças. Então, através de uma médium também chamada Liege, né, que ela está no Brasil nesse momento, nós então começamos a pensar, a desenvolver como poderia publicar esse trabalho. Mais tarde recebemos orientação, né, para poder fazer a publicação do livro, o primeiro livro do Luigi. Quem é o Luigi? Luigi é um espírito que desencarnou em 1998, dia 23 de junho. Ele foi um cantor sertanejo no Brasil e foi um desencarne rápido. E o livro Aprendi a Não Dizer Adeus, esse livro aqui, ele conta a sua chegada no plano espiritual. Então, é um espírito que chegou como uma criança, né, como uma criança curiosa no plano espiritual, e para ele, muitas das coisas que aconteceu lá, aquilo que ele viu foi novidade. Então, é interessante. Para quem já leu o livro, se quiser aqui deixar questões, eu vou parar aqui alguns momentos aqui até para ler as questões. Tem a Paula Ferro aqui, mais uma vez, que está aqui ao meu lado, né, que está na minha frente, quer dizer, não é, Paula? Exatamente. Isso, e ela tem aqui também algumas questões que achar pertinentes, que no fundo nós vamos fazer uma troca de uma conversa aqui sobre o livro. O livro todo, como eu disse para vocês, o Leandro chega no plano espiritual, que para ele, enquanto ele desencarnou, era uma novidade. Então, o primeiro título do primeiro capítulo chama Acordei. Então, aqui é interessante quando ele aborda essa questão, como ele acordou no plano espiritual. E não vou contar o livro todo agora, mas cada capítulo vou falar sobre os temas, os assuntos que ele aborda sobre esse processo. Passaram-se 25 anos, hoje exatamente está a fazer 25 anos que o Luiz desencarnou. Nós tivemos ao longo desse trabalho, é uma obra que já está feita, esse trabalho demorou, tem 25 anos que ele está pronto. Não é? Nós, o ano passado, se não me engano, foi o ano passado, nós lançamos este livro. No Brasil já chegamos a lançar também mais cedo, juntamente com a médium, com a Liege. E é interessante para nós o porquê agora, o porquê
porquê de falar sobre o livro. Tem aqui a Penha, está pedindo para participar também ao vídeo direto. Se ela não se enganou, se quiser, pode escrever mais uma vez. Olha, gostaria de participar. Olá, Penha, tudo bem? Se quiserem participar, escreve. Olha, gostava de participar, gostava de falar, gostava de fazer uma questão sobre o livro, sobre o tema que nós vamos falar sobre agora. Então, para quem não acredita em espiritualidade, né, para quem acredita que a morte é o fim, né? Ou seja, que existe só esse planeta, essa vida maravilhosa que nós temos, ou não maravilhosa, né? Que depois que morrer tudo acaba. Então não é novidade, em pleno 1998, o Luiz trazer, a partir do momento que ele desencarnou, né? Demorou algum tempinho, né? Para ele trabalhar e falar dessa obra conosco, ele traz os conceitos que traz nesse livro, sobre as curiosidades, o que ele vê lá do outro lado. Não é novo, porque quando nós falamos de imortalidade da alma, por um bom tempo, já em várias religiões, já se fala em imortalidade da alma. Quando se fala a vida depois da morte, aliás, eu gosto de brincar que, na verdade, não existe vida depois da morte. Se morreu, morreu. Na verdade, existe vida após a vida, que é até um ciclo, né? O fato depois do desencarne, ou a continuidade para além da vida física, é um novo ciclo de vida. Então é interessante até mesmo para nós contextualizarmos sobre o que é a morte, né? Ou seja, tirar aquele conceito que a morte é o fim. E na verdade, quando nós falamos que a vida após da vida, significa que só mudamos de ciclo. Por exemplo, quando fala o nascimento de uma borboleta, não é? Desde os processos, como ela nasce, como é que ela se transforma, não é? Podemos trazer o ciclo. Quando a borboleta sai do casulo, o casulo não morreu, a borboleta não morreu, só ganhou asa para dar continuidade no plano espiritual. Aquele ser não morreu, transformou-se. Exato, fez uma transformação, ou seja, só dispôs, né, de uma velha capa, de uma roupagem e está com uma nova roupagem. Então, quando falamos em imortalidade da alma, falamos desse processo. Para quem acredita na reencarnação, é interessante que nós sabemos que ao desencarnar, ao deixar esse corpo físico, a nossa alma, o nosso ser, nosso espírito, duplo etérito, corpo astral, chama daquilo que vocês quiserem, esses corpos ou esse corpo vai ter sua continuidade em essência. Não vai estar no campo físico, que esse próprio corpo físico fica na matéria física, essa matéria se decompõe, na verdade eu disse que ela não decompõe, ela se transforma, vai dar espaço para outros seres, não é? E a nossa alma, a nossa essência continua do lado de cá, do outro lado. E é interessante quando nós falarmos dessa questão, se a morte não é o fim, a reencarnação ou a vida além da vida, ou a vida para além da vida, traz um conceito aqui muito interessante. Significa que os laços de afeto que nós constituímos aqui nesse plano físico, nós temos a oportunidade de dar continuidade lá do outro lado. Né? Por exemplo, um filho quando perde uma mãe, um neto quando perde uma avó, ou ao contrário, se ela sabe que viveu com essa criança, ou se ele sabe que viveu com essa mãe do lado de cá, a morte não vai acabar essa relação de afeto, essa relação de amor. Então, quando nós falamos que existe vida após da vida, alimenta-nos de esperança que os nossos afetos vamos continuar também a conviver do outro lado. Aqueles que não conseguem ver, sentir, como não acreditam, ou mesmo que acreditam, né? Uma coisa é certa, em determinados momentos, quem já foi, um dia nós vamos reencontrar. E muitos deles não precisamos esperar um dia. Através dos sonhos também temos essa capacidade também de reencontrar os nossos entes queridos. Quem já não sonhou, por exemplo, com seu ente querido, né? Ou seja, com a sua mãe, ou com sua avó, ou com seu filho, ou com sua filha, ou com um amigo do seu filho, representando ali esse reencontro no plano espiritual, né? Para comatar aquela saudade que nós temos. Então, o primeiro capítulo do livro do Luiz, ele fala exatamente sobre acordei, que ele começou a ter consciência. Eu gosto de brincar que acordei como? Acordei de um processo que estava a dormir, ou um processo mental, ou um processo emocional que eu passei a estar consciente.
Por exemplo, eu gosto de brincar, quando nós acordamos, significa que nós despertamos a consciência em todos os patamares, quer seja no processo psicológico, no processo físico, no processo emocional e no processo espiritual. No caso do Luiz, ele acordou no plano espiritual, que ele passou a ter essa consciência que ele estava vivo e não morto. Claro que a maioria de nós, principalmente imposto em cima de nós através de crença, né, que morremos e a vida acabou, então vamos dormir para sempre, e para espanto de várias pessoas, quando acorda fala assim, ok, mas onde é que eu estou? E essa perturbação momentânea também passou isso para o Luiz, Paula. Sim, só que ele inicialmente não se apercebeu que tinha morrido, e quando o Sebastião lhe disse que ele tinha falecido, ele ficou realmente triste, porque achou que nunca mais ia encontrar os seus bens, as pessoas queridas, os filhos, nunca mais voltaria a vê-los. Pronto, e o Sebastião disse-lhe que isso não seria verdade, porque tudo o que se faz aqui se continua a fazer no outro lado, e que ele iria encontrar os seus entes queridos de novo, tudo a seu tempo, não é? O Luigi sofreu muito, chorou muito ainda, portanto, mas depois foi percebendo que naquele lado tudo era mais perfeito do que aqui neste lado. O encanto dele, não é? Sim, tudo, não é? Inclusive até o seu próprio sentir, o facto de ele já não ter dores, o facto de ele ter o cabelo ter crescido, do seu corpo estar mais limpo, continua a fazer as mesmas coisas, porque ele tem que desaprender de estar no físico. Então tem que aprender a ser um ser espiritual, não é? Sim. E aí ele tem que aprender a despir-se do alimentar-se fisicamente, de tudo aquilo, dos próprios banhos que ele continua a gostar e ter, da sua higiene e por aí fora. Mas acaba por achar muito interessante tudo o que se passa, a vida que ele encontra do outro lado. Que ele encontra no outro lado. Interessante essa questão que você falou também. Falou duas coisas. Uma é o choro. E outra é o desespero de achar que morreu não vai encontrar os familiares mais. Por exemplo, sempre quando nós recebemos uma notícia triste, uma notícia que agora acabou, agora é o fim do mundo, agora eu não vou conseguir mais. No fundo, toda notícia, quando nós falamos todo mal é necessário, não é? E todo bem é necessário, mas quando nós ficamos nesse impasse que acabou, no caso, o Sebastião revelou-se lá para ele, olha, afinal não acabou, você vai ter possibilidade de assistir e acompanhar a sua família. Primeiro você tem que recompor fisicamente, né? Recompor esse estado emocional que você se encontra nesse momento, e quando você estiver preparado, você irá à Terra. Isso faz me lembrar do livro nosso lá, o André Luiz, depois de ter passado 8 anos no umbral, né? E lá ele chorava de dor, reclamava, e fazia muita tristeza, muita confusão para ele, que ele estava numa situação deplorável emocionalmente. No entanto, a barba dele crescia, os cabelos dele cresciam, e ele queria entender e aquilo fazia confusão. Mas se eu já morri, se eu já não estou no meu habitat natural, na cabeça dele, que era quando ele estava vivo, né? Ou quando estava na família, então como é que ele ainda continua com esse processo? Então é interessante quando olha essa questão do fato de estar no mundo novo, o velho mundo, nós temos dificuldade de despojar dele, né? Despojar emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente ainda nem se fala, né, nessa questão. Então, o outro ponto que você falou da questão do choro. Nós fomos muito habituados ao longo da vida a não mostrar o nosso choro, calar-se, ou seja, não mostrar que o choro significa um processo de fragilidade. Culturalmente fomos ensinados assim. E mesmo quando alguém, por exemplo, uma mãe perde um filho, o filho, e ela não tem notícia do filho, né? O filho desencarnou. E muitas das vezes entra aquele conflito que, se ela continuar a chorar pelo filho, isso possa fazer mal ao filho que está lá do outro lado. Então é interessante nós pensarmos nessa questão, se nós construímos laços de afeto, é natural que nós temos saudade, é natural que nós sofremos emocionalmente, é natural que aquele vazio que nós sentimos, a ausência da pessoa, a presença física daquela pessoa faz nos sofrer.
Mas quando nós compreendemos que estamos mais próximos e a pessoa também está mais próxima de nós, pode aqui diminuir essa questão desse vazio. E é importante, nas 5 fases do luto, nós darmos espaço pelas nossas emoções, dar espaço para o nosso sofrimento. É importante nós deixarmos que, ok, se eu estou triste por uma perda de alguém, deixa essa tristeza ser extravasada através do choro, através da conversa, que tudo tem seu tempo certo para poder fazer essa maturação. Então é preferível, ou seja, muitos de nós até mesmo engolimos o nosso choro para não manifestar a nossa fraqueza e muitas das vezes para não desenvolvemos essa emoção da tristeza, trabalhamos ela para que ela se torne saudade e essa saudade passa a lembrar de momentos felizes com a pessoa com quem nós tivemos. O Luiz ele vai mostrando esse espaço, vai mostrando a cada dia que ele passa desencarnado. Primeiro ele foi para um hospital, né? Ele desencarnou dentro de um hospital e automaticamente foi para um hospital espiritual. Nesse hospital espiritual estava lá o avô dele para acompanhá-lo, que é interessante essa questão que todos nós, quando desencarnamos, temos um amigo espiritual, quer seja um primo, um amigo do plano físico, um avô, sempre alguém que nós tivemos algum afeto, que nós estamos mais ligados. Então, que é interessante nós começarmos a pensar que nós nunca estamos desamparados. Aqueles que foram primeiro, eu tenho mania de dizer que aqueles que vão primeiro vão preparar a nossa cama, vão preparar a nossa casa, vai preparar o nosso acolhimento. Então é interessante nós pensarmos nessa perspectiva. Muitos de nós começamos a chorar, sofrer e gostaríamos que a pessoa estivesse cá. Por exemplo, o processo de pessoas que desencarnam quando estão doentes. Eu sei que a saudade é muita e a pessoa desencarnou doente. Às vezes é preferível que a pessoa desencarne porque se ela ficar a sofrer aqui, sofre. Em vez de ser uma pessoa, passa a sofrer duas. Cada vez que eu acompanho uma pessoa, cada vez que nós acompanhamos uma pessoa em sofrimento, se ela for algo que está ligada aos nossos afetos, nós também sofremos. Agora, se nós queremos o bem para o outro, é também fazer essa fase do luto. Agora, ok, se calhar se eu chorar, faz mal ao meu filho que partiu, se eu chorar faz mal à minha mãe que partiu, o chorar não faz mal. O fazer mal é quando eu quero a qualquer custo, eu queria que essa pessoa esteja fisicamente aqui. O que faz mal não é exatamente o chorar e manifestar essa emoção. A saudade, né? O que faz mal é o apego. Sim. É o não deixar bater asas, não é? É o nós querermos reter a pessoa aqui. Isso é que faz mal. E às vezes nós temos aquela consciência e achamos que o fato de nós deixarmos o outro partir significa que nós não nutrimos amor. É exatamente o contrário. Quando nós deixamos, o amor é livre. Quando nós deixamos o outro partir, o outro viver e cuidamos dele, quer seja no aspecto físico, psicológico, emocional e espiritual, nós também estamos a manifestar amor por ela. E da mesma forma, quando nós manifestamos esse amor, seja onde é que ela estiver, ela está sentindo esse amor. Que amor é vibração. Agora, o nosso caminho que nós fazemos para percorrer até chegar a esse amor, aí tem frequência. É sintonizar. Sintonizar no quê? Quando nós sentimos apegado. Mas ok, mas faz mal eu estar apegado a fulano, beltrano? Não faz mal. O que faz mal é quando eu quero a força toda que essa pessoa esteja aqui, independente de como ela está. Porque isso de algum modo é transformá-la num objeto, não é? É retirar-lhe a liberdade. E nós fomos ensinados assim, né, também, ou seja, transformamos o amor em pessoas como objeto. Então essa questão é muito interessante. Então Luiz vai retratando esse primeiro capítulo sobre o que eu dei, passei a ter consciência. A consciência é como ele está, apesar que o mais giro é que quando ele desencarna com o cancro, nos primeiros momentos, mesmo ele acordado, ele já vai percebendo alguns momentos, alguns meses foi passando lá, que o corpo dele vai se revitalizando. Depois ele traz muitos detalhes que é impressionante as pessoas perguntar, ok, eu sou apegado na alimentação, será que eu vou ter alimento lá do outro lado? Né? Aqui ele explica no segundo capítulo que sim, que vai ter alimento do outro lado e que as coisas inclusivamente são muito mais saborosas. São, pronto, que tem o sumo de laranja como cá, tem as frutas como cá, e que é tudo muito mais saboroso. Ainda hoje eu vinha a falar com a Edmar acerca disso, que era a questão de nós, no outro lado, logo a seguir ao desencarne, conseguirmos ter
como que os 5 sentidos presentes, não é? Sim. Portanto, a visão, o olfato, o tato, o sabor, portanto, todos eles estão, e a audição, não é? Portanto, todos eles estão presentes do lado de lá quando logo a seguir ao desencarne. E por que essa questão dos nossos 5 sentidos estão do outro lado? É engraçado a gente falar assim, ok, quando fala em espiritualidade, quando fala em mediunidade, quando fala em manifestação psíquica ou parapsíquica, falamos não só dos 5 sentidos, falamos de mais um sentido qualquer. É muito comum as pessoas falarem, eu tenho um 6º sentido, quer seja intuição, quer seja inspiração, visão, seja o que for. Mas é interessante, nesse processo, Paula, dos 5 sentidos que é importante estar lá, vai fazendo aos poucos esse processo inverso. O que ele é explicado pelo Luigi é que estamos a aprender a ser espíritos de novo, não é? Exato. Estamos através dos 5 sentidos. Estamos de algum modo a despir-nos desta materialidade, estamos a tornar mais menos densos. Estão mais em essência, né? Significa que ainda quando nós estamos num processo de transição, ou seja, isso é a questão do alimento, a questão das flores que ele vê lá do outro lado, do jardim. Os passarinhos são tão bonitos e que cantam tão bem. Porque ele era muito apaixonado com o canto do pássaro, né? Ele como cantor, ele era a natureza, ele gostava muito de pescar. O piano, todo ele parece de marfim. Exato. A própria perfeição dos locais, não é? Exato. As cores serenas no fundo. Sabe o que me faz lembrar? Quando alguém, por exemplo, quando nós estamos tristes, nós passamos num campo, passamos no jardim, vemos flores, ouvimos os pássaros. Quando nós estamos tristes, aquilo entra a 100 e sai a 1000. Né? Mas quando nós estamos alegres, até o pequeno pássaro, a pequena voz, a pequena flor, o pequeno jardim que a gente vê, aí parece que aquilo tem outro sabor, que parece que tem outra vida, tem outro perfume. Então isso faz nos lembrar que quando significa que o nosso estado emocional, como é que nós vemos as coisas, também modifica a forma que nós vemos, que nós enxergamos. Mas este local onde ele se encontra também é um local especial, não é? Sim, é feito porque, por que chama especial? Como é que é construído esse plano espiritual? É exatamente nesse processo para fazer essa transição dos 5 sentidos e a pessoa se adaptar, olha, há mais beleza do que aquilo que você já só viu no vosso plano físico. Então o que é muito interessante é essa perspectiva. Para aqueles que não pensam que a morte é o fim, vai percebendo que existe muito, quando hoje nós falamos, é muito comum. Por exemplo, tem um filme chamado, também um livro chama Manica, M-A-N-I-K-A. O filme Manica conta a história verídica de uma criança que lembrava da sua última encarnação. Ela sempre, essa menina, acho que para 7, 8 anos de idade, não lembro exatamente a idade dela, ela falava, ela tinha saudade do marido dela. Então ela lembrava de uma reencarnação dela passada, de um marido. E falava que ela tinha que voltar para o marido, tinha que voltar. Parte, né? Sim, exato. E ela tinha que ver os filhos, e tinha que ver o marido, e tinha que ver o marido. E o que aconteceu? E ela morava numa aldeiazinha da Índia, e até um dia passou para lá um padre, e esse padre ficou curioso com a história dela, porque todos sabiam da história dela, que ela tinha saudade de um marido que ninguém nunca ouvia falar, ninguém nunca viu, ninguém nunca sabia. Então o que esse padre fez? Pediu para ela escrever o nome do marido, onde é que o marido mora, como é que é. Então o padre, curioso, mandou essa carta para o destino, que é fora dessa aldeia e muito longe. Mandou para outro padre. Exato. Nesse local, para pesquisar, não é? Para pesquisar, exatamente. E acabaram por descobrir, porque o padre ficou um bocado curioso com a forma como a miúda dizia as coisas, não é? Ela dizia as coisas com tanta certeza. Tanto em termos geográficos e tudo, que ele ficou curioso e tentou perceber o que é que realmente havia por trás disso, não é? Porque ela não teria como saber desses locais, e acabou por descobrir que essa pessoa existia. Então proporcionou, eles encontraram-se. E o padre proporcionou, falou, ok, menina, então eu vou te levar lá para ver se é aquilo tudo que você escreveu, se é mesmo essa pessoa. Então ela levou essa criança, passou acho que dias de viagem, que o local era muito longe,
e lá ela reencontrou e fez as pazes com eles, com ela própria, né? Não só, portanto, ele já estava casado com outra pessoa e encontrou a sogra, encontrou a cunhada, que toda a gente depois acabou por perceber que ela era ela e aceitá-la, não é? Só que quem não aceitava era a segunda mulher do marido, que tinha uma criança já dele, não é? Quase da idade dela, né? Não, era pequeno, bebê, né? era bebê. Okay. Ela morreu de parto, portanto não teve outros filhos, era bebê. Só que depois ela tinha muitos ciúmes, mas a partir de certo e determinado momento ela descobriu que o lugar dela já não era ali. Sim. Portanto, ela não podia estar a continuar a viver a vida passada e acabou por voltar culpada para a sua própria terra. Não? Sim, ela é criança, né? Enquanto o marido já era... Porque ela continuava a amar o marido e até dizia que esperava que ele esperasse, porque da outra vez ela casou com 15 anos, não é? E que desta vez que esperasse que ela chegasse aos 15 anos para casar outra vez com ele. Mas depois chegou à conclusão que realmente tinha que viver esta vida e não a continuação da anterior. E eu penso que isso faz muito sentido. Sim. Faz aqui é interessante pegar esse ponto, que, por exemplo, quem tiver curiosidade de assistir o filme, ler o livro também. Está no YouTube. O filme está no YouTube. Que é interessante essa questão, que é um fato verídico. Ali coloca várias questões. Será que ela está falando a verdade? Será que ela não teve a possibilidade de ter encontrado ou inventado essa história? E foi provado que não, né? Assim como o caso da Manica, também existem vários casos nesse sentido. Isso por que eu trouxe essa questão aqui? Porque muita gente fala, se existe vida após a morte, os mortos, né? Se os nossos entes queridos voltam, então por que nunca voltou para mim? Então é muito curioso isso, que existe caso nesse sentido. Mas enquanto nós estamos a preparar, uma coisa é certa, quase todos os dias nós encontramos os nossos entes queridos. Querendo ou não, aqueles que ligam, que nós temos um afeto, que nos inspiram, aqueles que buscam crescer, aqueles que buscam ser a nossa fonte de inspiração, de uma forma ou outra nós encontramos com ela. Mas é interessante porque uma das coisas que o Luigi diz exatamente no segundo capítulo é que nós aprendemos muitas coisas na Terra, inclusive muitos dos nossos atos se transformam em vícios, não é? Portanto, nós precisamos de comer, mas tornamos-nos viciados na comida, precisamos de beber, mas tornamos-nos viciados na bebida, mas há uma coisa, e por aí adiante, não é? Mas há uma coisa muito importante que nós não fazemos durante a vida e que deveríamos de fazer, que é aprender a desligarmos dela, não é? Portanto, aprender a fazer a passagem, a compreender que realmente há uma continuação para além de tudo isto. Ele não diz por estas palavras, mas toca neste ponto que eu acho que também é muito importante nós pensarmos nisso, que deveríamos de aprender a desligarmos desta matéria toda, porque há muitas pessoas que acabarão depois, no seu desencarne, por ficar ligados a apegos materiais, quando poderiam ser muito mais felizes na sua viagem. Desapegado, exato. Você me faz lembrar o seguinte, uma coisa é certa, a morte existe para todos. Mas muitas de nós evitamos falar dela. Muitos de nós evitamos falar dela porque ela causa dor, não é porque a dor só física está morta, é a dor emocional com a qual nós estamos apegados. Então nós não fomos ensinados, não é falar de morte, é falar de vida, não é falar de fim, é falar de início, não é falar de início, é falar de continuidade. É isso que eu ia dizer. Isso, falar das nossas emoções, falar enquanto eu sofro com a tua ausência, enquanto eu sofro porque eu ainda sou pegado nisso, enquanto eu sofro nesse sentido. E essa constituição e essa forma que o Luiz coloca no livro, e fala até morder uma maçã, dá outro sabor para ele, porque não é que a maçã é igual a que está, é muito melhor, mas traz outro tipo de benefício com o corpo, que é, ou seja, a maçã que entra para o corpo espiritual, pode ser a mesma maçã que entra para o corpo físico, mas a forma com que essa energia alimenta dá outro processo. No capítulo 2, ele traz uma outra questão sobre colônias espirituais e hospitais espirituais. No Brasil há muitos. A primeira colônia, uma das primeiras colônias que foi revelada lá no Brasil, está no livro foi em 1932, se não me engano, no livro Nosso Lar. Então, Francisco Cândido Xavier trouxe para o Brasil, né, falando sobre o nosso lar. O que é o nosso lar? É uma colônia onde que as pessoas desencarnam, que eles ficam ali temporariamente a preparar para então fazer a sua caminhada. Alguns contou também sobre o umbral, mas
E O nosso lar fala sobre um lar. Fala. E é muito interessante, a partir do nosso lar, fala-se muito, lá no Brasil hoje é muito comum, dentro de uma linguagem espiritualista, falar sobre as colônias. Não é? Então, cada estado, cada cidade tem a sua colônia. Tem E A sua Vida cidade. Continua é outro filme que também fala sobre um hospital imediatamente a seguir ao desencarne. Sim. Então, assim, todos os livros, 13 livros do André Luiz, que é psicografado pelo Chico Xavier, ele vem falando sobre as colônias, vem falando sobre os umbrais, vem falando sobre as dimensões, vem falando ou seja, cada estado emocional nos leva a um determinado lugar. Cada vibração que nós emitimos de nós leva a uma determinada sintonia. Então, o que é uma colônia? Colônias são cidades como se fossem cidades existindo em cima das nossas cidades. Por exemplo, cá em Portugal existe a colônia Santa Isabel, que é feito cá, que é a maior colônia que existe cá em Portugal, que é onde que a maioria de nós, os portugueses, quando desencarnam, vão para ali de imediato. No Brasil tem a cidade aí eu vou falar colônia, cidade da Fraternidade, a colônia Alvorada, a colônia Colibri, tem imensas colônias. Então é interessante que o que acontece? Era como se nós saíssemos da cidade física e fosse para a cidade espiritual. Se nós acreditamos que nós temos um corpo físico, ok, está aqui o corpo físico, mas quem anima esse corpo físico é um corpo espiritual que está ligado a esse corpo. Então podemos dizer também que as cidades também têm um corpo espirituais. Então tem cidade física, como ela é constituída, e no plano superior, então tem cidade. É como se a pessoa saísse daqui e fosse para a cidade vizinha, para onde ele está. Normalmente, quando nós encarnamos, vamos para onde que as nossas sintonias e frequência que nós estamos sintonizados. E é interessante esse processo. Eu não sei se alguém quer falar ou fazer alguma pergunta aqui. Nós já estamos a chegar, falta ainda mais uns 20 minutos finais, se não me engano, para falar um bocado aqui para eu desenvolver mais sobre o tema que foi falado aqui. No fundo, nós falamos sobre encarnação, falamos agora sobre a questão das colônias, o nosso estado emocional, que é importante da forma que nós encarnamos. Por exemplo, no mundo espírita, muitas pessoas que começam a entrar na seara espírita, começam a fazer muita caridade, muitos bem, autotransformação, e muitos deles começam a fazer esse processo porque têm consciência e falam, eu quero fazer isso para não ir para o umbral. Mas o que é um umbral? Um umbral é como se fosse um purgatório, um umbral é como se fosse um inferno, aquilo que as pessoas falam. No fundo, só foi trazido, mudado de letras ou de palavras para ser aquilo que culturalmente, ao longo das nossas encarnações, ao longo da história da humanidade, falamos. Antigamente falava do céu, antigamente falava do inferno, antigamente falava sobre o umbral, sobre o purgatório. Posso dizer uma coisa, o umbral, no fundo, é onde nós estamos quando estamos mal dispostos. Sim. Quando estamos em desacordo connosco próprios e com a vida que nos... Portanto, porque esse desacordo connosco próprios traz-nos o desacordo com o mundo circundante, não é? Exatamente. O umbral é isso e... Isto é a minha interpretação. É isso e é também tudo aquilo que vem atrás disso, porque semelhante atrai semelhante, não é? E a vibração dessa nossa má disposição vai como que antenar e chamar criaturas que estão na mesma vibração que nós, estão mal dispostos como nós estamos. E então, o umbral, no fundo, é um local onde se encontram as pessoas mal dispostas. Posso fazer uma pergunta e trazer isso mais para o plano de cá, por exemplo? Muitas pessoas falam, o inferno existe? Não, o inferno não existe, o inferno está aqui, na nossa cabeça, no nosso estado emocional. E é verdade, como eu falei agora há pouco, nós caminhamos pelos jardins. O dia que nós estamos tristes, nós não conseguimos ver beleza no jardim. É verdade. Quando nós estamos alegres, nós vemos essa beleza de outra forma. No entanto, essa beleza sempre esteve ali. O jardim sempre esteve ali, respeitando as suas estações, mas a forma que nós olhamos é o nosso estado vibracional que nós estamos. Então, quando nós falamos do céu, do inferno, falamos do umbral, seja o que for, é o estado emocional que nós tivemos. Claro que você falou muito bem que é semelhante atrás semelhante. O dia que eu estou, é a mesma coisa a gente queixa, né? Eu estou com a dor de cabeça, não sei, eu falo para uma pessoa, e outra, pois eu também tenho dor de cabeça. Ou então começo a falar, olha, minha vida está tão difícil, as coisas não estão bem comigo. Você não sabe nem o terço, a metade da minha vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Os desabafos que nós falamos negativamente sobre as nossas próprias emoções, como nós vemos a vida, nós também atraímos os outros.
Parece que é mesmo... Agora, como é que nós podemos fazer isso? Lá no Brasil tem uma brincadeira, quando as pessoas começam a reclamar, falar de coisas negativas dela, nós falamos, sai para lá, chulé. Nós brincamos muito isso, ou seja, a gente não quer esse sentimento, essa emoção, ou essa vibração negativa que nos afeta. Por si só eu já tenho a minha, que é o suficiente. Então é interessante aqui quando nós falamos de umbral, inferno, purgatório, nosso lar, ou colônias. Então, no passado, se nós formos colocar há 100 anos, 200 anos atrás, era natural as pessoas construir os seus próprios infernos mentais, porque eles foram bombardeados através das culturas, através das religiões, que olha, se você não fizer o certo, se você roubar, se você fizer isso, você vai para o inferno. Então, por trás da cultura do medo... Às vezes tem a ver com a própria culpa. Isso. Através da cultura do medo e a cultura da culpa, e nós projetamos algo. Por exemplo, quando a pessoa faz algo errado e nós começamos a martelar na cabeça dela, olha, você é culpado disso, agora se acontecer isso, se acontecer, a pessoa começa a mentalizar e esse medo cresce dentro dela e ela passa a viver em pânico. Então tudo que ela vê é que agora ela vai ser desmascarada, agora ela vai ser assim, agora vai ser assada. Então por aí nós percebemos que é o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental projeta aquilo que nós estamos a viver. Então o desafio desses livros, por exemplo, é trazer consciência do futuro deles, que na verdade é o presente deles, e o futuro nosso. Então eles estão mostrando, olha, o meu presente é esse. Eu cheguei até aqui, você querendo ou não vai passar por aqui. Agora, a forma de viver, a forma de experienciar isso, depende da sua caminhada. Eu interpreto também de uma outra maneira toda esta função, tudo aquilo que nós fazemos, né, todo este trabalho, é alertar, não é ter consciência de que, portanto, no fundo, temos que trabalhar, o que mais temos que trabalhar é a nossa própria vibração. Porque é a vibração em que nós estamos, isso não é fácil. A gente diz que sim, é tudo muito bonito quando falamos. Vamos meditar. Sim, vamos meditar, mas não é nada fácil. Mas pronto, mas também não podemos entrar por aí. Temos que dar passos em frente, porque também o não é fácil também é uma forma de nós nos mentalizarmos. É como que estamos a criar um umbral, não é? Porque estamos a mentalizar-nos, estamos a acreditar, lá está a história das crenças, não é? Que realmente não é fácil e vamos por aí. Portanto, o que nós temos que trabalhar cada vez mais é a nossa própria vibração, é o nosso próprio estado de espírito. Porque é esse que vai impor-se no local onde nos encontramos, é esse que vai atrair outros seres que estão por perto ou não, ou que estão longe e que se aproximam devido a essa sintonia. Então, o que nós temos que criar é fachos de luz e de paz, não é? Pronto. Começando em nós próprios. Então, já que você falou de vibração, eu pergunto para você e para você, como é que se trabalha a vibração? Como é que se trabalha isso? O que é essa coisa da vibração? Por exemplo, muitos quando entram nessas correntes do New Age espiritualista, que agora eu sou espiritual, agora eu tenho que trabalhar minha vibração, eu já não posso mais odiar, já não posso mais errar, já não posso mais... E a pessoa começa a entrar nesse processo que eu tenho que elevar minha vibração. Aí começa a fazer correntes nas quartas-feiras, 9 horas, vamos fazer paz para o mundo, vamos meditar, vamos elevar nossa vibração. Aí quando terminou as 9 horas, às 9h55, já acabou. Aí já passou o processo normal. E se ele pegar um carro daqui a pouco, ir para o trânsito, já mandou a pessoa ir para PQP e foi por diante. Aí eu penso aqui, e a pergunta que eu devolvo para nós é, como é que nós desenvolvemos a vibração? Eu posso dizer o que é que eu tento fazer, não é? Sim. Eu penso que a primeira coisa que nós devemos fazer é estarmos atentos a nós próprios. Sim. Não é? Estarmos atentos àquilo que nos vem à mente. Não é? Quantas vezes eu digo assim, Paula Maria, deixa de pensar nisto. Pronto, pensa naquilo. Mas não é fácil porque, isto já estou a repetir muito, não é? Porque... a gente vai pensar noutra coisa, mas de nada aquele pensamento volta outra vez, né? Também não nos podemos andar muito com ele, senão depois ele torna-se muito mais repetitivo ainda, né? O que eu tento fazer é isso, é estar atento a mim própria e ir-me convencendo, como quem fala com outra pessoa, com uma criança, não sei quantos, ir-me convencendo, olha lá para ali, para aquele lado bom, olha lá para aquilo, olha, desanuvia um bocadinho, rapariga, olha vai ver, apanhar um bocadinho de ar fresco. Nós temos é que nos trabalhar a nós. Okay. Porque é por aqui que se começa e é por aqui que se continua, penso eu. Isto é a tua... a minha interpretação. É interessante isso. É a minha interpretação.
em relação Mas a para isso. chegar a esse ponto, Paula, nós já temos que estar num nível superior de consciência. Para chegar a esse ponto. Por exemplo, a Tina Caeiro colocou aqui, olha, pensamentos mais positivos. Ok, então vamos pensar. Vou desafiar todos agora a começar É que não é só o positivo. pensamento, é também o sentir. Mas o pensamento é o primeiro passo. Isso. Agora o pensamento, nós podemos dizer assim, ó, o pensamento gera ação e a ação gera O pensamento sentimento. já é uma ação. Isso. Então vamos olhar, nessa perspectiva que o pensamento é uma ação, então vamos tratar do seguinte, ok, pensar positivo, já é ótimo. Mais do que isso, é focar no pensamento positivo. Depois o segundo passo é fazer com que esse pensamento transforme a vibração onde é que nós estamos. Se nós estamos com emoções negativas, então, ok, eu posso pensar positivo. Essa questão que você falou muito bem do distrair. Muitas vezes nós estamos muito focados na dor, muitas vezes nós estamos focados na tristeza, muitas vezes nós estamos focados... então, está na hora de nós começarmos distrairmos para algo positivo. E como é que eu distraio para algo positivo? É buscar dentro de nós algo de bom que já aconteceu em nós. Pelo menos uma coisa é certa, qualquer coisa boa que já aconteceu na sua vida no passado é concreto. E se é concreto, se você traz essa memória também está carregada de emoção. E essa emoção ajuda você a alterar o seu estado de consciência. E alterando o seu estado de consciência, aumenta o seu processo vibracional. Então, o que é importante, porque muitas das vezes nós falamos, ok, só pensar positivo, só fazer isso, agora está consciente. Mas nós pensamos, vamos olhar nessa cadeia. O que nos move o dia inteiro, 24 horas sobre 24 horas, são as nossas emoções. E as nossas emoções propagam em sentimentos. E sentimentos propagam em outras questões, talvez em ações que vão distorcendo o nosso processo de vida. Então, já que o nosso processo emocional é tão importante, como a Tina colocou aqui, olha, questiono. Não devemos também deixarmos sentir e vivenciar as emoções? Correto. Penso que sim. Correto. Penso que sim. Correto. Então, o problema é que as culturas dos nossos antepassados vieram para poder sufocar, apagar esse processo emocional. Até porque, Tina, para nós podermos realmente trabalhar a emoção, temos que saber o que é que está a ser trabalhado. E para sabermos o que está a trabalhar, temos que olhar para ela. E para olhar para ela, temos que lhe permitir ser. Portanto, logo temos que a vivenciar. Não é agora andarmos a explorar emoções daqui e dali, mas quando estamos com uma emoção, o que é que eu estou a sentir? Observar-me, lá está. Nós temos cada vez mais, portanto, isto também é muita teoria, não é? Mas é prática também, e é com esta teoria que vamos depois dando passinhos para a prática, não é? Tendo essa consciência, é observando-nos a nós próprios, com carinho, porque é outra das coisas que nós aprendemos ao longo das crenças que nos foram incutidas, não é? A sermos maus connosco próprios, a castigarmos-nos, não é? Mas temos que ter carinho por nós próprios, temos que gostar de nós, porque esse amor depois também se estende. E quando alimentamos esse amor por nós, estamos a alimentar o amor por aquilo, até pelos próprios seres desencarnados que andam perto de nós. E quando eles não estão em sintonia, não vêm ter connosco, não é? Mas é por aí. Isso, ok. Então, dentro desse processo, nós temos que compreender, se nós queremos evoluir o nosso estado, para onde é que nós queremos crescer? Reparem só, quais são as áreas da sua vida que você quer crescer? Então, qualquer caminho que você quiser trilhar, tem que trilhar primeiro pelo caminho da emoção. E até porque depois do desencarne, o que está sobretudo é a emoção, não é? É isso que eu vou dizer. Por exemplo, se alguém lê alguns livros da Helena Blavatsky, se alguém lê o livro do Camille Flammarion, principalmente aquele que fala Memória de um Suicida, e muitos daqueles livros trouxe ali, eu vou para um umbral, porque eu fumei. O próprio André Luiz, quando fala porque ele fumou, ele foi para o André Luiz, mas é importante nós perceber o que é esse fumar, o que ele traz por trás disso. Quanto mais no passado, quanto mais essas culturas enlatadas que vier que você tem que viver desse jeito, você tem que fazer assim e não ser e sim ter, mais facilitou com que nós chegássemos no umbral, mais facilitou que nós vivêssemos nesse próximo inferno astral. Porque quando nós entramos para esse inferno astral, vamos entrar em conflitos com o mundo físico, que era para nós sermos felizes, então nós teríamos que ter felicidade. Então aqui vai o conflito de nós próprios e levamos para esse inferno mental e esse inferno emocional que nós vivemos.
Então a humanidade evoluiu em vários aspectos, quer seja para o mal ou para o bem, do jeito que vocês quiserem. Mas uma coisa é certa, hoje, cada um de nós, nessa idade não infanta emocional, mas na idade juvenil emocional, nós evoluímos. Então hoje, chega-se mais fácil ao plano espiritual, com um outro nível de consciência. Porque hoje em dia, quando a pessoa diz alguma coisa, rapidamente aquilo causa um impacto. Não, mas isso não é bem assim. Porque um sentir dela diz exatamente que não é assim. Então, assim, é interessante nós começarmos a pensar nesse processo, evoluam. Se quiser evoluir espiritualmente, a primeira dica é evoluir emocionalmente. Se nós não evoluirmos para cima, vamos ficar em roda. Tu passas a vida aí a falar das emoções em todo lado que andas. Para todo lado. Eu vou para o workshop de biblioterapia, estou falando das emoções. E se eu estou falando na biblioterapia das emoções, estou falando sobre crença, estou falando sobre padrões, estou falando sobre ciclos, estou falando sobre curas. Se nas reuniões mediúnicas a pessoa quiser atrair espírito de luz ao pé dele, então trabalha as tuas emoções. Se eu estou falando no workshop da consciência, da expansão da consciência, trabalhe as suas emoções. Eu gosto de pegar muito, né, das rodas das emoções. Então aqui é interessante. Quando nós falamos, não adianta eu falar de espiritualidade se eu não me conheço, se eu não conheço as minhas emoções, se eu não sei que quando vem uma situação, eu não sei como eu vou reagir emocionalmente. Então a gestão emocional é muito importante para que eu consiga fazer uma boa gestão espiritual. E a Tina diz muito bem que porque somos emoções. Cru e duro. É isso mesmo. Não tem outra coisa. Nós somos formados dessas emoções. O problema é que os sentimentos fomos, no enlatado, como é que se diz, imposto uma questão de sentimento. Porque, como eu já disse na biblioterapia, né, que emoção é tudo que é mover-se para fora. O sentimento é tudo aquilo que vem de fora para dentro. Ou seja, quando nós falamos de culpa, quem é que te faz você sentir culpado? O que é que faz você sentir culpado? Quem te colocou essa culpa? Por que diz que aquilo que você faz você sentir culpado? Então, se nós vamos perceber esse tipo de sentimento, não é? Esse tipo de culpa vem de fora para dentro, né? Porque uma cultura ensinou assim, se você fizer ao contrário, faz que você sente medo, culpa e assim vai por diante. Então, o que é interessante nós refletirmos sobre isso. Então, uma boa gestão emocional, uma boa comunicação contigo próprio ajuda a fazer a sua evolução espiritual. E esse é o recado, o primeiro recado que nós temos aqui do livro Aprendi a Não Dizer Adeus, do Espírito Luiz, o cantor sertanejo. Nós tivemos uma equipe aqui muito fantástica na Casa do Amparo para poder fazer o trabalho, né, esse trabalho de revisão do livro, junto com a Liege. Aí a Tina também, que é uma das nossas colaboradoras. Então, todas as pessoas que ajudaram a fazer com que essa obra chegasse aqui a Portugal. Está aqui minha gratidão. E está aqui o nosso obrigado também do mundo espiritual por essas pessoas. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa conversa aqui com a Paula. Na verdade, eu agora vou aparecer aqui um bocadinho. É isso. Porque não temos espaço. O Espírito Paula está aqui. Olá. Né? Ela estava aqui desencarnada, era minha guia orientadora que estava aqui comigo. Né? Então, se vocês ainda quiserem fazer alguma questão ou falar assim, olha, falou disso e desviou, enfim, tem menos de 5 minutos aqui para nós falarmos um bocado. Aqui da live do Curso dos Sonhos. Bem-vindos a todos aqui. No canal do YouTube também bem-vindos a todos. Muito obrigado por ter participado. No Instagram da Casa do Amparo também, muito obrigado por ter participado aqui, aguentado essa horazinha de blá 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 blá. Espero que quem tem o livro continue a ler, que brevemente, se calhar no próximo mês, talvez no dia 23, vamos fazer a segunda live sobre o próximo tema. E eu já posso até dizer já qual o próximo tema que nós vamos falar aqui. Vamos falar sobre estudo em grupo e de regresso ao lar, né? Ou seja, a primeira vinda do Luiz ao seio familiar dele, que ele fez a visita. Já foi no segundo capítulo. Sim, no segundo capítulo. Então, mas é interessante aqui essa questão que ele vem trazendo aqui para nós. A questão do acordei. Eu gosto sempre de usar esse primeiro capítulo dele em alguns trabalhos meus. Eu falo, o que é esse acordar? Acordar, ter consciência do momento presente que você está vivendo.
quer seja quando você acorda. Todo dia que você acorda de manhã, você vai dormir, seja 1 hora por noite, seja 3 horas, seja 8 horas, quando você acorda, você está consciente. Consciente no mundo presente. Quando você dorme, você está consciente no mundo espiritual ou mundo dos sonhos. Mesmo que você não lembre, mas uma coisa pode ter certeza, você está consciente do outro lado. A questão é quando você traz para cá, o teu fluxo de vida no plano físico está tão concentrado que aqui esquece de olhar para dentro, ou seja, trabalhar as tuas emoções, de onde é que os seus sentimentos te afetam, como você pode fazer para libertar essa emoção, para que deixar a tua alma, o teu espírito, o teu corpo astral se manifeste 24 horas por dia. Que é o ideal, quando nós vivemos para poder desencarnar e evoluímos para viver em estado espiritual. E o objetivo de viver em estado espiritual é estar consciente 24 horas por dia. Ok, Paula? Quer deixar mais aqui uma mensagem? Então, quero agradecer a todos, uma boa noite para vocês e até breve. Até breve. Talvez vamos colocar, ou talvez um desafio, todo dia 23 de cada mês, em homenagem ao próprio Luiz, todo 23 de cada mês, vamos falar de um capítulo. Falar mais uma conversa aqui sobre Aprendi a Não Dizer Adeus. E assim que nós terminarmos esse livro, já tem o segundo já pronto do livro para nós falarmos. Ok? Essa live vai ficar aqui no canal do Dom, da Casa do Amparo. Aqui no canal do Dom, a Paula está reunindo uma série de documentários, uma série de palestrantes, falando sobre a seca da espiritualidade, falando sobre as emoções, falando sobre viagem astral. Então eu aconselho, se vocês não conhecem ainda, indique outras pessoas para conhecer lá o nosso canal do Dom, da Casa do Amparo. Ok? E gostaria também que vocês depois dissessem qualquer coisa para eu poder orientar-me no sentido de lhes trazer aquilo que vocês precisam e querem aprender. Trazer-lhes documentos que realmente lhes agrade e que lhes faça falta. Ok. Então espero Muito breve. obrigada. Até breve. Adeus. Muito obrigado a todos.